O assunto de hoje do programa Viver é Melhor é transtorno bipolar. A nossa convidada, a psicanalista Priscila Gasparini, já comentou com a gente no bloco anterior que é uma doença já muito antiga, mais de 2.500 anos de registros sobre o assunto e há inclusive pessoas da história, grandes personalidades de diversas áreas que tiveram transtorno bipolar e você nem sabia. Veja só uma delas. Schumann viveu de 1810 a 1856. Desde cedo foi considerado um menino prodígio como pianista. Compositor, foi reconhecido também por sua notável cultura literária. Foi ainda destacado crítico musical, dotado de uma genialidade ímpar e expressava seu lado erudito através de sua música. Ainda que em vida não tenha obtido o devido reconhecimento, após sua morte, tornou-se um dos compositores de maior prestígio. E o importante de ver exemplos como esse é de que uma pessoa que teve transtorno bipolar, mas conseguiu se destacar na sua área, o que mostra que é possível que essa pessoa, apesar de tantas dificuldades que ela enfrenta, consiga ainda executar bem suas funções, ser notável no seu trabalho, mesmo que não tenha um trabalho tão expressivo como um compositor, mas que dentro de casa, no seu trabalho do dia a dia, consegue manter o seu trabalho. Isso é importante destacar também. Sim, eu tenho muitos pacientes que têm uma vida normal, controlada. O importante é ele aceitar a doença e tomar a medicação direitinho, ele tem uma vida adequada. A gente vai falar sobre o tratamento, inclusive sobre o uso de medicamentos e quais são as outras ferramentas, mas eu queria retomar agora um pouco da questão que é alarmante, que é no caso de infância e adolescência. As pesquisas vêm mostrando muito isso, o aumento dos casos do transtorno bipolar nessa faixa etária, especialmente na infância. Por que esses casos não são diagnosticados ainda? E outra dúvida, eles estão crescendo mesmo ou agora o diagnóstico é que está aumentando? Eu acredito que é o diagnóstico que está sendo mais preciso. Nós temos mais estudos a respeito e temos como identificar melhor esses casos, né? Nós temos esse parâmetro da genética e quando há algum ente querido na família que tenha desenvolvido esse transtorno, a gente já presta atenção, né, na anamnese para ver se tem algum indício ou não, e aí a gente consegue ter um trabalho até preventivo, né, de orientação da família, para que a pessoa não passe por estresse, para que ela tenha uma vida adequada, para que não desencadeie esses traços. A proximidade de um familiar que tem a doença, um pai, uma mãe, um avô, qual é a proximidade que pode trazer uma tendência maior a ter transtorno bipolar também? A gente tem observado, a maioria dos casos pula uma geração, então geralmente um avô, um tio vai desencadear, né, num neto, num bisneto. Então não é tão direto assim? Não. E não é necessariamente. Nós temos estudos com gêmeos, né, que são univitelinos. Um pode desenvolver e o outro não. Além do fator genético, o que conta então? Já que os dois têm a mesma genética, tem talvez até o mesmo ambiente, se são gêmeos. Sim. O que mais influencia no surgimento do transtorno bipolar? Aí a formação de personalidade, como cada um lida com a sua vida, com seus limites, né, com seus anseios, com as frustrações do dia a dia. Então, a partir daí, cada um fortalece ou não a sua personalidade para que tenha essas interferências. Mas quando a gente pensa numa criança, por exemplo, alguém que ainda está se formando ainda, passou por poucas experiências em questão de tempo de vida, por que na criança, então, já surge um transtorno bipolar? É porque ela está tendo dificuldade para se adaptar? Quais são os fatores? Na criança a gente observa bem isso, o problema de ambiente, né, de como ela lida com a frustração. Geralmente, você vê dois irmãos, um aceita o não da mãe e o outro não aceita, né? Então, as frustrações são diferentes, né? O acatar a ordem é diferente, o como se comportar perante os limites é sempre diferente. Então, é muito individual. É como você falou, está formando a personalidade, mas já tem esses indícios de como cada um vai ser, né? Então, a gente tem que respeitar isso e, assim, dentro do que ele pode, ele tenta reagir e às vezes essa reação pode levar ao transtorno por estresse, por frustração. É importante lembrar, reforçar que a criança não age dessa forma porque ela é manhosa, porque é birrenta. Não. É uma doença que ela está começando a apresentar mesmo, assim como no adulto, em qualquer pessoa. E a gente pede para os pais sempre buscarem orientação com o psicólogo que está atendendo essa criança para saber como agir com o filho. A agressividade não vai levar a nada, não adianta querer bater, não adianta querer colocar de castigo, não vai resolver nada. Tem que entender e assim, conversar bastante, orientar, mostrar onde ela está errando, onde seria o mais adequado, para ver se ela consegue aceitar esses limites.
nós falaremos também sobre as particularidades do tratamento na infância. Há um outro fator que a gente tem que destacar, que é a associação do transtorno bipolar com outras doenças. Veja quais são. Transtorno bipolar e outras doenças. Estresse pós-traumático, fobia social, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e síndrome do pânico também podem ocorrer com maior frequência nestes pacientes. Pessoas com transtorno bipolar têm mais risco de apresentar doenças da tireoide, enxaquecas, doenças cardíacas, diabetes, obesidade e outras doenças físicas. A associação do transtorno bipolar com outros transtornos como de ansiedade, síndrome do pânico, é comum? Sim, é comum, até por isso que dificulta o tratamento. Quando ele demora um tempo para ser diagnosticado, acaba associando sintomas. E como oscila entre depressão e euforia, a gente tem um medicamento para depressão, um medicamento para euforia, aí vai ter um medicamento para o medo. Então tudo isso tem que ser dosado no organismo, acaba às vezes tendo sequelas, acaba tendo indisposições estomacais, então é complicado por isso. Sempre associa sintomas sim, sintomas de fobias, sintomas de ansiedade, de medo. Mas o que vem primeiro? A depressão vem primeiro e o transtorno depois, ou geralmente o transtorno bipolar vem antes? E essas outras doenças acabam se somando ao transtorno bipolar? Acabam somando ao transtorno bipolar. Uma vez estruturado o transtorno bipolar, ele vai associando, eu sempre digo que é como uma bolinha de neve, ele vai passando e vai acolhendo sintomas. E aí até fica difícil o diagnóstico. Quando a pessoa não procura ajuda de início, que você não tem o diagnóstico de transtorno, você vê um quadro muito complexo. Então é difícil você detalhar isso e chegar no diagnóstico de bipolaridade. Muitas vezes é confundido com síndrome do pânico, porque os sintomas são semelhantes. Fica muito claro, ele deprime, ele tem euforia por conta do medo, então fica difícil. Aí a gente se apoia no histórico familiar que a família traz pra gente na anamnese. Porque em alguns pontos dá para perceber a diferença. Dá. Eles são compulsivos, por compras, por momentos de euforia, e a família percebe isso. Isso é muito importante para a gente. Essa euforia, quando ela é destacada na história do paciente, ela induz a gente a prestar atenção nesse tipo de transtorno. A gente viu ali também que essas pessoas têm uma chance maior de desenvolver doenças físicas, como doenças cardíacas, diabetes, enxaqueca. Qual é a relação? A relação é metabólica, bioquímica mesmo, O estresse acaba desencadeando essa baguncinha aí nos neurotransmissores e acarretam esses sintomas, Sintomas de metabolismo inadequado, de cefaleia pela inflamação neurológica. Então, por conta disso, acabam tendo esses sintomas. É importante a gente perceber que realmente a mudança não é só emocional, psiquiátrica, é física também. É importante que a gente fale sobre a abordagem disso, na preservação da vida dessa pessoa, de sua família e também no tratamento que nós vamos conversar depois do momento que nós teremos agora de estudo. Peço licença à nossa convidada um instante, porque nós vamos agora partir também para a solução dos nossos desafios, pensando do ponto de vista espiritual, emocional. É importante fazer essa abordagem completa. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que saúde não é só a ausência da doença, mas é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E é dessa forma que nós trabalhamos aqui no programa Viver é Melhor já há muito tempo, na mídia da boa vontade, com essa concepção. E quem vai agora nos alertar sobre a importância de ter esse estudo, de ter essa vontade de viver, sempre em busca de soluções, é o jornalista Paiva Neto, que traz sua mensagem agora dedicada a todos nós. A você que sofre, a você que enfrenta desafios, a você que tem uma vida equilibrada, que alcançou os seus sonhos e pode trabalhar ainda mais, todos nós precisamos encontrar esse conforto e essa boa vontade para viver cada vez melhor. E ele também nos afirma no livro Jesus, o Profeta Divino, 8ª edição, na página 275. Quem está com o Divino Mestre, nada pode temer, mesmo nos piores momentos da existência. Se você enfrenta um momento ruim, confie em Deus, confie nos santos, nos anjos, nas forças da natureza, no amor, na sua família, todas as manifestações de Deus na nossa compreensão. E acima de tudo, não tenha medo, não tenha receio, não fique revoltado. O importante é que nós continuemos trabalhando, que a gente consiga realmente concretizar os milagres, entre aspas, mas que partem primeiro do nosso trabalho e da nossa dedicação. E é assim que nós vamos nos fortalecer agora nesse momento de aprendizado com o jornalista Paiva Neto, na sua mensagem de fraternidade, de tranquilidade e de saúde acima de tudo. São 57 anos de comunicação 100% Jesus.